Aleluia, boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Estou numa igreja dos crentes. Então, tem glória a Deus aí ou não tem? Pronto, estou numa igreja dos crentes, pentecostal e continuista. Só para o teólogo ficar ligado. Eu quero agradecer, né? Verdade, Urias não lembrou do tempo, mas eu também não lembro. É 2007, faz aí bastante tempo que a gente se conhece. Obrigado pelo convite, pelo carinho, né? De a gente estar aqui servindo a Igreja de Jesus, né? A Igreja de Jesus, que não é uma denominação, que é um grupo de irmãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, a denominação foi invenção nossa. É uma única igreja vencedora, lavada e vai morar no céu para sempre. E ela é gloriosa ainda, né? Ela é gloriosa, ela é linda. Está sendo ataviada por Cristo, está sendo limpa. Obrigado pela oportunidade de servir a comunidade de Jesus aqui, que se denomina Trinity, né? Mas é um prazer servi-los. Muito legal rever Renan e Angel, que são amigos de muito tempo, lords e princesa de Londres. Uma honra tê-los aqui, que coisa maravilhosa, sempre é bom tê-los perto, né? Conrado, conheci hoje aqui, primeira vez, né? Tanto ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Que bênção, fiquei muito feliz, né? De verdade, as pessoas que eu conheço, que te conhecem, têm muito carinho por você. E a Flavinha, o Fred, né? Que já, acho que o segundo ano ou terceiro que a gente se conta por aqui mesmo. Foi um prazer estar com vocês aqui, coisa boa estar com esses irmãos, mesa que nos ensina a ser gente, que a gente pode ser gente, que a gente não precisa ter uma máscara, ter um filtro, a gente pode até errar, né, que vai continuar sendo amado pelo Senhor e pelos irmãos. Então, que bom ter mesa onde a gente pode pensar mais alto, a gente pode ser de verdade, né? Até porque a vida real não tem filtro, e a vida com Cristo não tem filtro, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, inclusive Ele sabe o que você está pensando agora, de bom e de ruim. Isso é uma notícia boa e ruim, né? Ruim porque a gente está sempre devendo. E boa porque mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo sabendo o que a gente, né, pensa, deixa de pensar, faz e deixa de fazer. Eu falo que todo mundo é mau, que todo mundo é ruim, né? Ninguém é bom e dá para provar, né? Eu não sei se você já viu, no Brasil tem muito, aqueles jovens empinando moto. Quem já viu? Quem já viu empinando moto? Quem torceu para cair? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Isso, aleluia. Paz do Senhor, irmão, né? Você torcendo para as pessoas morrerem, cair de moto, isso é horrível. Mas isso só mostra que a gente não é bom, né? Mas a bondade de Deus nos cerca. Quem aqui é cercado pela bondade o tempo inteiro? Diga glória a Deus por isso. Pregar domingo na igreja é quase um vício, né? Pastor de igreja local, se tu não ir no culto domingo, dá uma abstinência, dá um negócio. Então, eu falo onde eu estou, às vezes passeando com a Viva, eu acho uma igreja, nem que seja uma Assembleia de Deus pequenininha, quero ir na igreja, num culto. A Viva me chama de Zé Cultinho. Não pode ver um cultinho, né? Coisa boa, né? Um cultinho é uma música, uma adoração, uma oração e uma palavra. Coisa boa, um culto, né? Tá com os irmãos. Então, nós somos pastor de igreja local. A gente ama o dia a dia da igreja, o ordinário da igreja, né? A conferência ela é bênção, serve para conferir, mas a gente confere para pôr em prática no dia a dia. A igreja de verdade ela é orgânica, né? Ela ora em línguas domingo, mas guarda a língua na segunda. Ela tem uma habilidade de ser usada por Deus na prática diária, né? É no chorar com a viúva, no visita do órfão, na celebração do casamento, é na dor do luto. Não tem igreja sem essas intempéries da vida, né? A vida cristã não é uma linha reta, a vida cristã não é uma página de Instagram com as fotos que a gente escolhe, né? A vida real não tem fotos que a gente escolhe. As fotos da vida real não tem escolha. Elas são as fotos que Deus bate. E algumas são bem feias aos nossos olhos, assim. São bem ruins a gente não gostaria de pendurar na geladeira algumas fotos, nem botar no Instagram. Então, essa vida da igreja local nos faz gente, né? Eu falei pro Renan que eu tive a oportunidade lá em Londres de ministrar pro Coutinho, lá o Coutinho que jogava no Aston Villa, agora está no Vasco. Tem algum vascaíno aí? É raro, mas tem?
Amém. Porque não vai passar pela grande tribulação, não precisa, né? Já estão livres, os vascaínos estão livres da grande tribulação, né? Eu falo que na Bíblia tem um monte de time. Tem o Santos, né? Sede Santos, está lá. O São Paulo, Corinthians, está lá. Palmeiras também está lá. Mas o Vasco também está, que é o livro de Lamentações, né? Aí o pessoal flamenguista fica feliz, eu falo, mas o Flamengo também está, o livro de Juízes, né? Juízes, entendeu? Juízes, né? Então tá todo mundo ali. E essa vida real da igreja faz a gente ser gente. Eu tive a oportunidade de estar lá num grupo de convívio com o Coutinho. O goleiro da seleção argentina também estava lá. E na outra semana a gente voltou para Criciúma e a gente tem um projeto com moradores de rua, uma janta toda sexta-feira. Eu estava jantando com os moradores de rua. E aí o Espírito Santo fala, é isso que guarda o nosso coração. Você está com todos. Porque todos precisam de Jesus e de você precisa de todos. Aí você pensa, eu abençoei o Coutinho e abençoei o morador de rua. Eu fui abençoado pelos dois. Porque sempre que você está na mesa, você é abençoado por alguém. A mesa da ceia ela é bela porque cada um traz uma comida, né? A ceia não era esse ritual assim formal. Então cada um traz uma comida. Aí é legal que o outro traz arroz, um traz feijão, a gente põe na mesa. Essa beleza é incrível, né? E a gente é protegido pela igreja local. Cada batismo, eu amo o batismo nas águas. Pode ser uma pessoa, 1 milhão, é uma alegria. O batismo é... O ano passado batizamos 1.120 pessoas. Mas eu celebro cada pessoa. Eu falo para quem vai descer, entrar na água, eu falo assim, para cada um, né? Não faz automático, não batiza automático. Olha nos olhos de cada um, pergunta o nome um por um. Ame aquela pessoa ali, né? Cada um é individual. Jesus fez isso, ele estava indo numa grande conferência e parou por uma mulher sem nome, samaritana. Jesus fazia isso, né? Parava por alguém assim, sem nome, assim. Jesus é incrível. Mas eu acredito que a vida cristã, ela é essa vida. Eu queria ler um texto. Se você talvez já ouviu pregar sobre isso, não tem problema. Dizem que uma palavra só fica boa depois de pregar 30 vezes. Então essa aqui nem está boa ainda. Mas eu quero compartilhar um pouquinho que veio no meu coração. Eu quero tentar ajudar e edificar a igreja aqui, hoje, tá? Atos capítulo 28, versículo 1, por favor. Esse texto, ele sempre fala comigo. E ele sempre ministra ao nosso coração. Acredito que pode ajudar você também hoje aqui. Trago saudações do Brasil para muitos irmãos, né? De Criciúma, Santa Catarina, para aqueles... Rapaz, de Criciúma tu não tem lugar nos Estados Unidos que não acha um catarinense. Se chutar uma moita, só um catarinense, né? Tem um monte aqui, né? Espalhado. Atos 28, 1. Estando salvos em terra, soubemos que a ilha chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos, os lançava no fogo, uma víbora, espantada pelo calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo de uma revolta, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditando que Paulo começasse a inchar e caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo, observando que nada de anormal aconteceu, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade, pertencia a Públio, principal da ilha. Ele nos convidou para ficar na sua casa por 3 dias. Generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo de uma enfermidade, febre. Paulo, então, foi-lhe fazer uma visita, logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo passado este fato, outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Amém. Espírito Santo, eu tenho a capacidade de levar através das caixas de som, do microfone até os ouvidos,
mas é o Senhor que tem a graça de levar ao coração. Eu não consigo fazer assentar a semente no coração, é o Senhor. Por isso eu preciso do Senhor mais uma vez, para compartilhar a tua palavra, para que ela dê fruto na estação certa. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo estava na direção de Roma e era imperativo que ele chegasse diante de César. No capítulo anterior, um anjo do Senhor aparece para ele falar isso. E ele está naquele processo, naquela caminhada, num barco, e no meio do caminho acontece algo inesperado. Uma ilha chamada Malta. E Malta para nós aqui é a interrupção de algo que estava previsto. O GPS, o pneu furado, a curva na estrada, aquilo que não estava na conta, a gente não botou, não estava previsto no orçamento, não estava previsto na viagem, a gente não contou com essa perda. A gente perdeu uma bagagem, chegou hoje, ficou no meio do caminho, a gente não contou com essa bagagem perdida. A gente não conta com algumas coisas. E a vida cristã, como eu falei antes, ela não tem filtro. Elas passam por Malta. A viagem foi interrompida temporariamente. Nossos planos, cursos, vida diária, trabalho, sonhos, sai do controle, sai do nosso, mas não sai do controle de Deus. Várias coisas saem do nosso controle. É mentira. Cuidado, por favor, entenda o que eu vou dizer. A gente não pode fazer uma caricatura do Evangelho. O que é caricatura do Evangelho? Caricatura é quando você pega uma imagem de alguém e você destaca algo na face. Por exemplo, se alguém for fazer uma caricatura minha, vai destacar o nariz, fácil. Porque é mais fácil, dá para ver, e vai fazer um nariz maior, porque é uma caricatura. A caricatura destaca uma parte. Talvez se for fazer durias, vai destacar a beleza, né? E alguma coisa vai ser destacado. Então, a caricatura é isso. Qual o perigo do Evangelho hoje, né, no Brasil e no mundo? É nós destacarmos algo do Evangelho e não apresentarmos o Evangelho, mas uma caricatura dele. Então, se eu pego a prosperidade, eu acredito na prosperidade, mas se eu prego só a prosperidade, eu fiz uma caricatura do Evangelho. Eu acredito na cura, mas se eu pregar só sobre cura, eu vou fazer uma caricatura do Evangelho. Então eu não posso fazer uma caricatura. O Evangelho, ele é puro e simples e poderoso em si. Não precisa de excessos, nem de omissões, e nem de... Ele é lindo, ele é poderoso inclusive. É o poder de Deus, né? Ele não tem o poder de Deus, né? O Evangelho, ele é o poder. Então ele é poderoso para transformar o pecador e convencer. O Espírito Santo tem essa graça, o Evangelho em si não precisa. Então, quando eu coloco e destaco partes do Evangelho, eu corro o risco de deixar a mensagem incompleta. E alguém que está vivendo algo em Cristo pode achar que Deus o abandonou, pode achar que Deus não está com ele porque ele não está próspero, porque ele só ouviu uma parte do Evangelho. Ele pode achar que Deus não está com ele porque o filho morreu. E agora o meu Deus não... Que Deus é esse que permite a dor? Não me ensinaram que Deus permite a dor. E a dor é uma péssima companheira, mas uma ótima pedagoga. E Deus tem as suas formas, né? As suas formas carrancudas de nos suprir, de nos treinar, de nos provar, né? E Paulo é um homem de Deus, só que ele pegou uma tempestade e foi parar numa ilha que ele não queria. E eu falo na igreja, nós temos vários irmãos lá que vivem em situações difíceis. Eles são de Deus, eles são de Jesus. O filho é especial, perdeu o marido com Covid, mas ela é de Jesus. Eles têm uma bicicleta para ir para a igreja, mas eles são de Jesus. E se eu não apresento o Evangelho pleno, completo, eu corro esse risco. E Malta é esse lugar não programado. As crises revelam quem somos. Logo, as crises não vêm na vida do cristão, são pedagógicas. Elas não são cabalistas, não são finalistas. Elas são pedagógicas. Elas nos ensinam, são professores, não coveiros. Essas provas são de Deus, né? Foi uma crise que trouxe Jonas para o chamado, né? Foi uma crise que trouxe o filho pródigo de volta. São crises reposicionam pessoas. Deus tem as suas formas de nos conduzir, né? Crises aquecem a nossa fé, nos tiram da mornidão, da frieza espiritual. Nas crises Deus prepara as nossas mochilas, né? Eu falo sempre que o sim de Deus nos alegra, mas o não nos ensina. E essas pedagogias de Deus
Deus não nos livra, né, necessariamente da tempestade, mas nos ensina nela. E dentro dessas possibilidades de crises e momentos difíceis, sabe, como que a gente vai se comportar. Porque não sei se você já percebeu que a prova que você não passa, ela volta. A prova que você não é aprovado, ela volta. E aí a gente não tem que brigar com o diabo, nem com ninguém. Deus só está querendo nos promover, mas para promover precisa passar pela prova. Todo gigante ele tem um propósito de levar a gente para um lugar diferente, mas tem que vencer. E cada um vai ter o seu gigante, cada um vai ter a sua área, Deus sabe o muro baixo de cada um aqui. Deus conhece o muro baixo de cada um. Para uns não é prova, para outros é. E dentro do conhecimento do Senhor, de cada um, Ele sabe onde vai doer, aonde vai realmente mexer conosco. Por que aquele jovem rico, Deus falou, vende tudo, dá para os pobres, e Ele não falou para outros? Porque para o jovem rico, o dinheiro era um Deus. Para outros talvez não era. Então, para alguns, Deus vai falar, vende tudo. Outros vai dizer, não vende não. Fica aí, seja bem rico, e usa esse dinheiro para o meu propósito. Outros vão dizer, larga tudo que eu não quero ser rico, eu quero ser você no Sudão. E aí Deus vai trabalhar individualmente, e a prova vai ser de cada um. Para alguns aqui, Deus disse, fica com o dinheiro, é uma luta, porque Ele quer largar tudo, igual aquele jovem endemoniado que queria andar com Jesus. Jesus falou, não, mas eu fui liberto, deixa eu ir contigo. Não, volta para casa agora, conserta o teu casamento, tem dívida desse tempo que tu estava endemoniado, vai lá pagar essas contas, volta para os seus filhos, para de trabalhar. Você está ganhando tanto dinheiro, mas esqueceu da sua família. Para alguns aqui a prova é voltar para casa. É verdade. Verdade. Porque Deus está abençoando. E a prova é voltar para casa. Pensa alguém que tem uma agenda enorme e Deus fala, rasga a agenda e volta para casa. Talvez a prova é essa. Para outros pega a agenda que eu vou te levar. Porque Ele quer ficar em casa. Amém, Viviane Martinal? Fica em casa que eu prefiro, tá? Então, dentro desse contexto, eu queria trazer 5 lições desse texto. E eu queria, depois de expô-lo, tentar aplicar na nossa vida aqui. Então, a primeira parte que dá para aplicar nesse texto, para mim e para você, é a nossa Malta. Que se você não passou por Malta, pega a fila, vai chegar a sua vez. As Maltas fazem parte, né? Mas alguns já passaram, outros estão, pastor, estou no meio da Malta. Então, se você está no meio da Malta, anota aí. Primeiro, os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Tem um texto, uma versão que diz que eram os bárbaros. Eles não eram gente tão legal não, pelo contexto. Mas eles apresentaram bastante bondade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Malta nos ensina que a gente precisa de pessoas. Malta nos ensina que não dá para andar sozinho. Malta nos ensina que a gente precisa da vida da igreja. Ainda que a igreja seja difícil em alguns momentos. A igreja é um jardim cheio de rosa. Diga amém? Mas tem espinha, rosa tem espinho. Então a gente se espeta ou esperta. Mas a igreja é protetivo. Quando a gente deixa de congregar, a gente incorre num erro, que é se isolar. Isso é perigosíssimo. A gente precisa de irmãos, de parentes. A gente precisa de mestres, precisa de corretores, de gente que nos corrige. A gente precisa. Malta nos ensina que não dá para ser sozinho. Nós precisamos de amigos, de família, de igreja. Aprendo com Malta, de Paulo, é que Deus sempre envia alguém para nos acalentar, nos consolar, nos dar o ombro, uma mensagem, uma oração, um abraço, um socorro, um pix. Um Zé, né? Como é que é? Um Zé. Deus prepara uma Ruth para a sua Noemi. Deus prepara um Barnabé para o Paulo. Deus sempre prepara alguém para a gente. Eu te abençoo com uma Ruth, com um Paulo, com um Barnabé para ajudar você nesse tempo difícil. Alguém que vai acreditar em você quando ninguém acredita. Vai dizer, nem você está acreditando, ele vai ver coisa em você que ninguém está vendo. Eu te abençoo com gente. Eu te abençoo com calor. Eu te abençoo com uma mensagem de manhã. Você está desanimado, você vai receber. Vai lá, meu irmão, estamos juntos, eu estou orando por você. E aquela mensagem é o bastante para você levantar a cabeça, entrar no carro e dizer, hoje o Senhor vai estar comigo. Ele vai me dar força. Copos de água no meio das maratonas. Barnabé são homens e mulheres que não celebram apenas os nossos resultados.
mas a nossa vida. São homens e mulheres que não apenas nos elogiam em público, mas nos corrigem em particular. São homens e mulheres que nos observam e percebem os dias ruins, mais que a nossa performance. Eu cheguei num culto, teve um domingo que eu não queria ter ido no culto, eu só fui porque eu era o pastor. É verdade, eu não queria ir no culto, eu queria ficar em casa, era um domingo. A igreja está fazendo 10 anos agora em novembro, e eu todos os domingos estou lá, eu amo a igreja, mas tem dia que eu não queria ir na igreja, só eu, mais alguém que não quer ir na igreja do domingo. Levanta a mão, me ajuda, gente, poxa. Só que eu tinha que ir porque eu era o pastor, era eu que ia pregar. E eu fui triste. Eu cheguei na igreja triste. Eu passei num parque, assim, eu vi todo mundo, a família lá. Eu falei, eu não tenho isso há 10 anos. Eu não tenho parque no domingo. E aí você pensa, mas segunda-feira é o domingo do pastor, mas segunda-feira as crianças estudam. Eu não tenho parque, não é simples, é diferente. Eu não reclamei, mas eu senti, doeu. E eu falei, Deus, é pecado não querer pregar hoje? Vou pregar só porque é meu lugar, porque tem alguém ali que o Senhor ama. E eu subi triste, mas eu sou mais político e mais falso que a minha esposa. A minha esposa é verdadeira, eu consigo botar uma cara de feliz. Eu consigo. Dificilmente alguém vai perceber como eu estou, de verdade. Eu consigo mascarar, no meu jeito engraçado de ser, às vezes é uma ferramenta de defesa. Só que terminou o culto, uma senhora veio esperando ali embaixo, eu desci, ela estava ali esperando, uma senhorinha de uns 70, quase 80 anos. Você está triste. Eu falei, por quê? Eu notei. Hoje eu não queria vir mesmo, mas que bom que você veio. Essa palavra falou muito comigo. Obrigado, tá? Posso orar por você? Eu fui abençoado na igreja. Eu fui abençoado na minha malta. Uma pequena malta, mas fui abençoado. Por quê? Porque alguém percebeu. Alguém percebeu meu semblante mesmo por trás de piadas, por trás de uma performance. Ela viu que tinha uma pessoa triste ali. Eu te abençoo para que as pessoas percebam você e que você possa perceber as pessoas. Que você seja alguém que percebe as maltas de alguém. E que Deus mande pessoas para perceber a sua malta quando você não estiver bem. Pode ser que não seja alguém do seu dia a dia, mas Deus vai mandar os seus anjos, essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Barnabés não esperam e nem publicam os nossos erros. Sabe, pessoas que não esperam nossos erros e quando acontece eles não publicam, eles tentam nos corrigir. São pessoas de malta que Deus manda nos dias difíceis, né? São homens e mulheres com seus barcos, né? Eu compartilhei lá, né, na enchente que deu no Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas maravilhosas lá no meio daquilo, com seu jet ski, com seu arroz. A gente enviou 28 carretas de comida. A igreja se mobilizou. E foi lindo porque os pastores do Rio Grande do Sul vieram falar comigo. Porque o Rio Grande do Sul tem um orgulho, né? Eu vou falar pelo Sul, tá? Eu posso falar, eu sou sulista, então vou falar. Eu vou falar. E nós somos orgulhosos, nós temos uma arrogância, uma soberba escondida. É verdade. A gente se acha melhor que o Nordeste, por exemplo. É verdade. Há um orgulho. É claro que não, né? De jeito nenhum. Mas há um bairrismo. Não sei se todos concordam, entendem o que eu estou falando. Na cultura, isso está na cultura, tá, gente? Não é necessariamente do ser humano. O ser humano é mau por natureza, mas da cultura. E sabe o que eu vi? Eu achei lindo. Carretas chegando do Nordeste, abençoando os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não teve Nordeste, não teve sulista, paulista. Foi o reino de Deus em Malta. A Malta nos ensina que a gente depende de pessoas. E não importa nada, não importa se é da Assembleia de Deus. Ninguém perguntou, essa comida veio da Assembleia de Deus? Essa comida veio da Quadrangular? Veio do Nordeste? Não, chegou comida. Glória a Deus.
Sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Um avivamento, os pastores estão unidos. Eles estão celebrando a vida em Cristo. Está tendo um movimento de unidade no Rio Grande do Sul, porque a malta, Deus está no controle da malta. Deus levanta pessoas nas nossas maltas e nos ensina que a gente depende de pessoas. Talvez como um Naamã, orgulhoso e leproso, uma menina escrava vai ser alguém que vai ser uma bênção na sua vida, né? E a gente vai aprender a valorizar pessoas no meio do processo. Barnabés, né? Só de lembrar deles da alegria, eu te abençoo com pessoas que vão ser bênção nas suas maltas, em nome de Jesus. Segunda verdade, segunda lição desse texto, é que quando Paulo juntava um feixe de graveto e os lançava no fogo, irmãos, presta atenção, era o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo. Não era o Telmo. Era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo desceu, estava lá, ele poderia dizer: Senhor, eu sou o teu apóstolo enviado, eu estou indo para Roma, levanta servos. Não, sabe o que ele faz? Está todo mundo com frio, está todo mundo naufragado, vamos juntar feixe de lenha com todo mundo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nas maltas nos ensina que não é para ficar parado esperando nada. Põe a mão no arado, ajuda. Também tem gente passando luta igual a você. Também tem gente com saudade do Brasil igual a você. Também tem gente lutando com perda, com abandono igual a você. Então olha para o lado, bota a mão no graveto e ajuda a acender o fogo. Tem gente ruim também. Mas eu estou lutando com algo. Pega um biscoito, vai no hospital de câncer, tem gente lutando com câncer. Bota a mão no graveto. Enquanto você está passando por dificuldade, ajuda alguém. Bota a mão no arado. Para de achar que você é o centro do mundo, que Jesus só você tem que ser socorrido. Tem mais gente que precisa ser socorrida. Mas a igreja precisa melhorar o pastoreio, então ajuda a pastorear. A igreja precisa estar mais limpa, então vem antes e ajuda a limpar. Põe a mão no arado. Aleluia. Essa parte foi encomendada pelo Urias. Depois a gente divide a oferta, mas do Zé para mim. É fácil dizer: olha, nós precisamos fazer projetos sociais. Por que você não faz? Por que você não monta um bazar beneficente, não recebe as famílias que vêm de fora? Por que você não faz alguma coisa? Lá na igreja tem um casal que tem uma criança autista. E ela falou: pastor, não tem, mas Deus falou com a gente vai começar a cuidar das crianças autistas. Tinha 4, agora tem 60. Que nasceu uma sala sensorial, pais e mães especiais, está cuidando. Nasceu do quê? De alguém que olhou e falou: não tem, mas eu sou a solução. Quer ser uma resposta? Assume responsabilidade. Resposta e responsabilidade vêm da mesma origem. Posso ouvir um amém? Mas está ruim, bota a mão no graveto, está ruim para todo mundo. Vamos chorar junto. Paulo não ficou esperando. Eu sou o pastor, entendeu? Então, eu só vou a hora que o culto estiver pronto. Quero tudo organizado. Não, vamos junto, nós estamos juntos nisso aqui. Vamos servir. Como é que a gente faz para servir? Lá na igreja, nós temos quando começou a igreja, não tinha atalaia para cuidar dos carros. E tinha pouca gente, e aí o pessoal trabalha, nem todo mundo é pastor, né? Aí eu chegava lá, o pessoal estava cuidando do carro. Aí eu chegava, não tinha ninguém, tinha um cara lá embaixo, mas tinha que ter um no portão. Eu pegava um colete e cuidava dos carros. Nós tínhamos 50 membros, 60 membros, faltava gente para cuidar dos carros. Aí eu recebia as pessoas, começava o culto, eu calculava 20 minutos para o louvor, tirava o colete e ia pregar. Agora a igreja tem 10 mil pessoas. Aí o que acontece na quinta-feira de mulheres? Precisa de mais gente para cuidar do carro. Porque culto de mulheres precisa de mais gente para cuidar dos carros. É pela quantidade de mulheres, é pela quantidade. Aí o que eu faço? Chego lá, os irmãos estão chegando, às vezes está um movimento grande, o que eu faço? Eu boto colete, mas eu sou o pastor, presidente, fundador. Entendeu? Não. Está precisando, bota a mão no graveto e ajuda a aquecer. Qual o problema? Porque onde é que foi que tirou isso da gente? Que a gente não pode servir, que não pode cuidar de um carro. O cara é consagrado a diácono, ele quer uma cadeira vermelha aqui em cima. Não, foi consagrado a diácono, mais trabalho, mais serviço, mais lenha, mais fogo, mais pessoas, mais balde, mais toalha.
Posso ouvir um amém ou não? Então eu oro para que Deus levante essa comunidade de brasileiros aqui na Trinity, seja uma igreja glória a Deus pelos voluntários que já servem aqui, mas mais do que nunca, a gente botando a mão no graveto. Bota graveto, bota fogo aí, cara. Deixa Deus usar você, no seu dom, no seu talento. Tem um irmão lá que ele surfa. A mãe dele tem uma perna amputada. Ele criou uma prancha adaptada para surf adaptado. Autistas, cegos, tetraplégicos surfam. A dor dele, a necessidade, botou a mão no graveto. Está servindo. Amém? Seja um profeta de Deus, não um profeta do caos. Não espera pelo governo. Faça a sua parte, se mova. Ajude a aquecer alguém que está em Malta. Acalme os que estão com você. Em dias de crise, olhe para o lado. Não julgue. Seja uma resposta. A Malta nos ensina que a gente precisa pôr a mão. Em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que esse texto nos ensina, que Malta de Paulo nos ensina. Terceira coisa, perdão. Então, a primeira coisa é que nós precisamos de pessoas. Segunda coisa é que nós precisamos pôr a mão no graveto. Terceira coisa aqui que nos ensina, assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão, comentaram uns com os outros. Então guarde isso aqui. Sempre vai ter alguém julgando você. Aí o Paulo está ajudando, uma cobra na mão dele. Aí o que ele faz? Ele bota no fogo a cobra, certo? Aí o pessoal ficou assim, olha ali, ó. Não está dando dízimo. Olha ali, está em pecado. Não pode. Isso aí foi uma brecha. Por quê? Porque as pessoas de fora julgam mesmo. Aí eles disseram assim, pode ver. Escapou da ira de Deus no mar, Deus não deixou viver. Aí a cobra mordeu, amarrou no braço, ele jogou fora. Aí pensaram, vai inchar e vai morrer. Aí ele não inchou e não morreu. Mudaram de opinião. É um Deus então. Na velocidade que gritam Hosana, gritam crucifica. A opinião das pessoas não importa. Importa o que o Deus pensa sobre você. Guarda isso. Não importa realmente o que dizem. Eu não estou falando de um conselho de um amigo. Eu não estou falando de uma correção de alguém que te ama. Eu estou falando da opinião daqueles que não conhecem e de longe observam você. E julgam pelo que você usa, julgam pelo que você tem, não conhecem o seu coração. É fácil de longe dizer, é de Deus, é do diabo. É de Deus, é do diabo. É fácil, é muito fácil. Ainda que Deus nos orienta a observar frutos, não cabe a nós entender por que está acontecendo aquilo na vida do irmão. Por que ele está passando aquilo? Não sei. Eu não sei. Por que a cobra mordeu nele? Não sei. Por que Deus permitiu a cobra morder nele? Não sei. Então, a gente tem que entender que nos dias difíceis, as pessoas vão estar observando a gente. Pessoas vão estar olhando, julgando em todo tempo. Ora você é um maldito, ora você é uma bênção. Um pastor que é uma bênção, daqui a pouco se torna um inimigo. As pessoas, na velocidade que abraçam, desabraçam. A gente não pode se apegar a isso. Se a gente se apegar a isso, a gente não caminha. A gente não vai. Está cheio de comentarista por aí. Cheio de especialista. Cheio de observadores. Pouca gente para entrar em campo, botar chuteira e ajudar o time. Está cheio de gente lá dizendo, eu acho que foi gol, eu acho que não foi gol, eu acho que o treinador tirou errado, eu acho que o treinador colocou certo, eu acho que... Está cheio de gente assim. Pouca gente. Eu gosto de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela fala assim, quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. E vice-versa. Quem tem tempo para amar, não tem tempo para julgar. E julgar aqui cabe essa leitura de tentar definir por que está acontecendo isso na vida da pessoa. Não sabemos. Por que Deus está permitindo? Não sabemos. Ninguém sabe. Então, posso dar um conselho? Pergunta para Jesus. Por que você está vivendo isso? E a opinião dele é o bastante. E o que Jesus disser é o bastante. Se ele falou, está falado. Fica firme com Jesus aí nesse processo. Nunca se importe com a sua reputação, mas com o seu caráter. Aquilo que você é.
Eu sempre falo que a unção é uma espada, mas o caráter é um escudo. Então, se preocupe com o seu caráter, né? O seu caráter. Eu já contei isso na igreja, então posso contar aqui. Eu tenho um cartão de débito da igreja, está comigo, para quando eu receber pessoas que vêm pregar lá, eu tenho a liberdade de pagar um jantar, liberdade de colocar um combustível no carro, e essas coisas para servir quem chega lá. E às vezes eu vou abastecer o carro para buscar algum deles, eu vou abastecer o meu carro com esse cartão, e eu abasteço. Terminou de abastecer, eu pago com o cartão, e eu falo, agora me dá uma água. Bota no cartão? Não, essa água eu vou pagar, porque essa água é minha. Pequenas concessões abrem espaço para grandes invasores. É o seu caráter. Ninguém está vendo. É uma água. Não seria nem imoral, mas isso protege meu coração. O dia que aquela água abrir espaço para outra água, e abrir espaço para outra coisa, e abrir espaço para outra coisa, a corrupção pode entrar no meu coração, que eu não sou bom. Eu preciso do Espírito Santo. Eu tenho que ter proteção. Deuteronômio diz que Deus dá uma ordem para construir uma casa, e quando ele construir essa casa, ele fala que nos terraços tem que pôr parapeito. A Bíblia diz que Deus instruiu o homem a construir um parapeito no terraço. Olha Deus arquiteto preocupado com o terraço. Aqui tem uma lição para mim e para você. Quando você estiver num lugar alto, bota parapeito. Tenha proteção, crie métodos de proteção. Prestação de conta é uma proteção. Amigos, ter pastor é proteção. Você andar com tudo na luz é proteção. Se você não consegue ficar no Instagram porque ali está tentando derrubar o seu casamento, coloque um parapeito, derrube o Instagram. Mas fica com um parapeito ali, uma proteção, né? Amigos são parapeitos. Irmãos são parapeitos. Limites são parapeitos. Coloca limite no cartão se você sabe que não sabe usar. Liga para o seu banco e fala, estou tirando todo o meu limite, vou usar só o que eu tenho, porque é um parapeito para mim. Eu não tenho controle financeiro. Coloque parapeitos. Então, se proteja. O seu caráter e sua integridade vale mais. Em dias de crise, tenha uma posição correta, consciente. Não seja alguém levado pela mídia ou pela maioria. Seja conduzido pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, quarto ponto, quarta lição do texto da Malta de Paulo é o seguinte: Paulo curou o pai de Públio e outras pessoas que chegaram. O cara está na ilha de Malta, o cara está náufrago, o cara está com frio, o cartão de crédito não tem mais, derrubaram a conta do Instagram, está tudo errado, está ruim para ele. Ele perdeu, Paulo está num negócio, numa crise, e ele faz o quê? Ele cura. Jesus está na cruz, ele ainda salva. Nas nossas Maltas dá para abençoar alguém, dá para olhar para o lado. A quarta lição de Malta é que nos dias maus, nos momentos difíceis, podemos ser bênção na vida de alguém. Eu estava morando em Belo Horizonte, pelo Exército, eu fiquei no Exército 22 anos. E eu estava morando em Belo Horizonte, o Exército me transferiu para lá. E foi a minha Malta, a minha ainda vive. Uma das Maltas que a gente viveu foi Belo Horizonte. Foi muito difícil, né? Em todos os sentidos. Financeiro, para você ter uma noção, 80% do meu salário ia no aluguel do que a gente tinha. Então foi uma luta, né? Um ano e meio a gente comeu pizza uma vez, porque um amigo levou a gente para comer pizza. Então foi muito difícil. E outras esferas, ministerial foi muito difícil. Era uma Malta para nós. E eu estava lá no Exército, eu lembro que eu estava conduzindo um pelotão, e aí tinham 120 soldados. E eu conduzindo eles, isso era 9 da noite, e indo levar eles para dormir no acampamento, e o Espírito Santo falou para mim, prega para eles. Só que eu estou na minha Malta, entendeu? Eu não estou feliz aqui, eu não queria nem estar aqui, Jesus, eu nem vim para pregar, eu estou aqui louco para voltar para Criciúma, eu não quero nem saber de estar aqui. Não, prega para eles. Aí eu parei os soldados, todo mundo sentou, e eu preguei para eles, igual Jonas pregou, sabendo que Deus poderia fazer alguma coisa, mas não queria. Aí eu preguei sobre Saulo, que caiu do cavalo. E eu falei, você é um Saulo que caiu do cavalo aqui no exército. E você não queria estar aqui. E ele está te chamando de volta. Eu quero fazer um apelo aqui. Quem quer entregar a vida para Jesus? Ou se tem algum filho pródigo que quer voltar para casa. Eu preguei
1 minuto e meio. Foi o tamanho do meu sermão. Porque eu nem queria, eu estava querendo dormir também. Eu não queria. E eu terminei de pregar, eu falei, fica de pé, quem quer entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar. 110 soldados levantaram. Dos 120. Aí eu fui pressionado a dormir. Falei, meu Deus, esse negócio de pregar dá certo mesmo. Olha o que aconteceu. Aí estou eu no alojamento, dormindo já, meia-noite e pouquinho na porta. Falei, quem daí? Sargento. Abri a porta, que foi? O senhor fez o apelo lá. Fiz, eu estava lá. E eu sou um ex-pastor. Eu não acredito que Deus me achou aqui. Domingo eu estou voltando a ceiar na igreja. Eu estou me reconciliando com a minha esposa. Domingo eu voltei para Jesus essa noite. Eu recebi mensagem semana passada dele. Pastor, estou pastoreando aqui até hoje, desde aquele dia. Em Malta. Dá para curar alguém? Eu estou aqui nos Estados Unidos, o documento, o dólar, aquilo que eu estou correndo atrás, cada um com a sua guerra. Mas no meio desse processo tem gente esperando por você. Deus quer usar você no meio disso. Você acredita? Quem acredita no que eu estou falando? Não, diga amém em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Deus quer usar você para abençoar os públicos que existem aqui nessa nação. Não importa se está bom ou está ruim para você aqui. Tem públicos precisando de você. Eu aprendo na 4ª lição de Malta que a gente pode ser bênção na vida de alguém. Eu creio que se encaixa aqui aquele texto assim: estamos certos de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Jesus, mesmo na sua Malta, cuidou de João, perdoou o ladrão e salvou, mesmo na Malta dele. Jesus está na Malta, a pior Malta da vida dele, a cruz. Ele olha para o lado e salva. Ele olha para João e cuida. Ele perdoa. Não tem Malta pior do que essa, irmão. A cruz. E aí Jesus ainda fala, mulher, cuida desse menino aí, João. João, cuida dessa mulher. Ele cuida. Ele está na cruz cuidando. Aí tem 2 condenados, ele salva. Da cruz. Dá para fazer muita coisa da cruz. Eu te abençoo que mesmo na cruz, mesmo na Malta, você vai perceber do seu lado pessoas que precisam de salvação. Vai perceber pessoas que precisam de cuidado. Eu lembro de uma época que nós estávamos, como eu falei, pobre de marré, assim, contando as moedinhas todo mês. Eu tinha um Versalhes. A pessoa nem sabe o que é Versalhes. Isso é um carro antigo. Eu tinha um Versalhes que eu chamava de Viper. Vai perdendo peça. Ele era ungido, soltava óleo na cidade inteira. Atrás, quando eu acelerava, era o santo dos santos, a fumaça me esconde. Pensa um carro endemoniado. E nós estávamos assim, financeiramente ruim. Nessa época a gente adotou 2 moças para morar com a gente. Mesmo na Malta, a gente dividia o pouquinho que tinha na mesa. Então você pode ser uma bênção mesmo nos dias mais difíceis. Eu te abençoo que você perceba o quanto é valioso que Deus tem te dado. Em nome de Jesus, amém? 5ª e última lição. Alguém faz assim, eu não gosto muito, mas eu queria que você fizesse assim para receber agora. Faz assim, para receber. Faz, pode fazer. Malta não é para sempre. Amém? Malta vai passar. Tudo vai passar, mas as palavras dele vai permanecer. Toda crise. Apocalipse diz que passarás por uma prova de 10 dias. O que significa isso? Início e fim. Eu te abençoo que o choro pode durar uma noite. E a sua noite pode durar alguns meses. Mas a alegria leva tempo para Deus fazer de repente. A qualquer momento ele pode te surpreender. E de repente o barco está montado de novo. E a viagem continua. O processo continua. E a provisão está dentro do propósito, porque toda a provisão para a viagem estava preparada. Quem? A própria ilha. As pessoas da ilha. No meio do caminho, enquanto você abençoa pessoas, pessoas te abençoam. Porque a bênção está vindo exatamente daqui, do meio do propósito. Quando você está cuidando do que Deus pediu para cuidar, você pensa que está só cuidando.
Não, você está abastecendo uma conta de crédito, que quando você precisar, você vai ter dinheiro para sacar, você vai ter crédito para sacar. Deus não esqueceu de você, Deus não deixou você. Malta vai passar. Enquanto não passa, que é um conselho difícil, esse conselho, mas é um bom conselho. John Piper já falou sobre isso. Não perde a oportunidade de adorá-lo no dia da dor, porque é fácil adorá-lo no dia da bênção, mas não perde a grande oportunidade de dizer: tu és santo, tu és bom, mesmo com a dor que eu estou sentindo, Senhor, eu não deixo de te adorar, eu vou te bendizer para sempre, o seu nome vai ser grande na minha casa para sempre, eu sempre vou glorificar o nome do meu Deus, nos dias bons, nos dias difíceis. Não perde a oportunidade, é uma grande oportunidade de engrandecer o nome de Jesus, é quando adoramos nos dias mais difíceis. E para a gente orar, eu acredito que o que fez Paulo permanecer firme, claro, a presença do Espírito Santo, mas foi uma palavra. Qual palavra? No capítulo 27, versículo 23, olha o que Deus fala para ele. Ontem, no discurso de Paulo, ele fala assim: a tempestade está batendo, o barco vai cair e vai afundar. E aí, olha o que Paulo diz: ontem apareceu um anjo de Deus e me disse: Paulo, não temas, é imperativo que compareças diante de César. Meu irmão, na noite anterior, Paulo recebeu uma palavra: não temas, é imperativo, você vai chegar em Roma. Malta não vai te impedir de chegar onde Deus falou que você vai chegar. Uma palavra é o bastante. Deus falou para Noé uma vez: constrói uma arca. Uma vez só. E por 100 anos, uma palavra bastou. Eu te abençoo que a palavra que Ele te deu um dia lá atrás não morreu. E uma palavra só é o bastante. Fique em paz. Eu sei que parece profecia de profeta que profetiza qualquer coisa, mas assim diz o Senhor para você: não temas, é imperativo que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Nada e ninguém vai impedir de você cumprir o propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém. Posso orar? Vamos orar. Vamos orar porque o relógio lá já ficou negativo. Aquilo lá dá uma tribulação no nosso coração. Sentado mesmo. Sentado mesmo. O que sustentou Paulo foi uma palavra: é necessário que você chegue a Roma, é imperativo. A igreja de Jesus tem uma palavra. Você tem uma palavra. Que possamos extrair os segredos e lições que esses tempos difíceis nos ensinam. Que em tempo de crise possamos sair mais maduros. Que em tempos de crise o Senhor envie pessoas para ser bênção na minha e na sua vida. Que em tempos difíceis das nossas Maltas possamos ser bênção na vida de alguém. Em Malta não existe rico, pobre, branco, negro, gaúcho, nordestino. Em Malta não existe direita e esquerda. Existem os que amam e os que não amam. Toda tempestade, toda crise passa. Não perca a oportunidade de aplicar a sua fé. Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela tua palavra, pura, simples e verdadeira, eficaz. Que os meus irmãos possam sair daqui com um copo d'água, com esperança, sabendo que Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Que Deus é fiel, continua fiel. O nome dele ainda é fiel. Ele sempre vai ser fiel. Não tem sombra e variação em nada do que ele disse. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por isso, Senhor, nós oramos nessa noite te agradecendo pelas oportunidades de crescer. Obrigado pelas provas que nós tivemos. Obrigado pelos nãos que o Senhor disse. Obrigado por tudo, até pelas dores, as cicatrizes,
aos dias difíceis. Obrigado pelos irmãos. Obrigado porque eu tenho irmãos em Cristo que oram por mim. Obrigado porque eu tenho pastores. Obrigado porque eu tenho gente que eu posso ligar e dizer: não estou bem. Ele vai dizer: tudo bem, a gente está junto. Obrigado porque a gente não está sozinho. Obrigado pela igreja de Jesus, que é uma bênção. Cada lugar que a gente vai, a gente encontra mais irmãos, isso é maravilhoso. Nessa noite, obrigado por nos lembrar que não estamos sozinhos nos dias difíceis. Não estamos sozinhos nas maltas. Não estamos sozinhos. Em nome de Jesus. Faça dessa canção uma oração. Faz